A paz de Deus, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês hoje grandemente. Como que tá por aí? A temperatura aqui choveu, ó. Graças a Deus. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó. Chuva grande aqui, hein? Ó. O Senhor tem mandado. Ainda tá fraco. Tava mais forte. Graças a Deus, irmãos. Que lugar gostoso, ó. Aguinha ali. Meus irmãos, antes de iniciar esse vídeo, a obra que Deus fez na minha vida, eu peço que os irmãos deixem seu like, compartilhe e se não for inscrito, se inscreva, que nos ajuda muito, meus irmãos, muito mesmo, viu? No livro de Apocalipse 21:8, diz assim, só um trecho: ficarão de fora os tímidos. E muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, estremecem de medo, pavor, achando assim: nossa, porque eu tenho um jeito de ser tímido, a minha maneira de ser, eu não vou entrar no reino de Deus. Não, irmãos, não é isso que diz a palavra, o significado, né? Isso se refere às pessoas que se envergonham do nome do Senhor, se envergonha de pregar a palavra de Deus, de dar testemunho das obras do Senhor. Das pessoas que se acovardam em falar do nome do Senhor. Então, não é a sua maneira de ser. Porque eu sou tímido, eu vou para o inferno. Não. É você se envergonhar do nome do Senhor. É você se envergonhar de falar: eu sou cristão, eu sou um servo de Deus. É você se envergonhar de contar a obra do Senhor, que o Senhor fez na sua vida, ou falar da palavra de Deus. Amém? Então não se refere a isso. Muitas pessoas têm muito medo sobre isso. Em outras traduções fala sobre os covardes, né? Então você se acovardar, você se envergonhar, né? De pregar a palavra de Deus, de testemunhar as grandezas de Deus na sua vida. Amém? Meus irmãos, e dentro dessa palavra, uma vez aconteceu algo comigo. Eu fui sair de uma cidade e fui para uma outra cidade muito longe. E ali eu peguei o trem, tava eu mais um irmão. E quando chegou ali naquele trem, um trem cheio, eu vi um rapaz, já um senhor, já bem vestido, de uns 50 anos mais ou menos assim, bem vestido, com uma pasta, muito bem trajado. E aí eu sentei de um lado com o irmão e ele sentou do outro lado. Irmãos, e ali, quietinho, aquele senhor começou a olhar para mim, e começou a olhar muito para mim. Eu fiquei na comunhão, quietinho ali e tal. E aí ele começou a puxar conversa comigo. E eu sempre fico, sabe, na comunhão, com a minha mente falando: Senhor, glória a Deus. Senhor, abençoa esse, abençoa aquele. Senhor, dá livramento. Eu fico sempre em oração, em espírito de oração. E aí de repente ele começou a falar comigo. Daí eu já falei algumas coisas da parte de Deus. Falei, é que é a nossa linguagem, né? Falei, graças a Deus, Deus tem dado força, né? Tal. E ele falou: então, eu peguei o trem hoje porque estou indo viajar a trabalho, tal. Que ele cuidava de uma empresa, assim. E de repente a conversa fluiu e ele foi pro nosso lado. Ali tinha um banco que estava vazio. Ele se sentou do nosso lado naquele trem. Irmãos, e ali conversa vai, e eu comecei a falar das coisas de Deus para ele, falando das grandezas de Deus. E ele falou que a vontade dele era ir para uma igreja evangélica, que a família dele toda era católica, mas ele estava pensando em ir para uma igreja evangélica, que ali ele se sentia melhor, tal. Fato é, irmãos, que quando chegou na última estação, teve que fazer uma baldeação para outra estação, pegar o outro trem. Então pegamos outro trem e ele ali,
atrás da gente. E eu falando das grandezas de Deus, e Deus foi, por misericórdia de Deus, porque nós é pó, foi tomando uma linhagem dentro da palavra do Senhor. E aquele homem foi se abrindo e foi falando. E quando chegou determinada hora, irmãos, aquele senhor falou assim: você pode orar para mim? E o trem lotado. Aí entra essa palavra: ficarão de fora os tímidos. Eu vou te falar, irmãos, eu, acostumado a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, eu gelei, a minha perna tremeu. Nunca tinha acontecido isso comigo. Mas por honra e graça do Senhor, o Senhor me deu franqueza, eu fechei meus olhos ali, comecei a glorificar o Senhor. Glorificar. O irmãozinho que estava do meu lado tremeu, ficou com muito medo. Olha para mim agora, Everton. Falei: agora? Dá glória a Deus, irmão. Falei para ele assim: fecha o olho que eu vou orar agora por você. Na verdade, por 2 vezes ele falou: você ora por mim? Eu falei: vou orar. Aí eu dei uma de desentendido. Não, eu vou orar por você. Ele falou: não, mas eu quero que você ore agora. Aí eu dei uma de desentendido. Que a gente é assim. Mas por fim eu fui lá e orei, irmãos. Comecei a orar, fechei o olho. Comecei a orar por ele, interceder pela vida dele. Sabe o que aconteceu? Quando eu abri o olho, muitas pessoas ficaram espantadas que estava ali. E ali eu orei por ele, coloquei até a mão na cabeça dele. E quando eu abri o olho, aquele homem chorava muito, 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 muito. Aí eu falei: procura uma igreja assim, procura a palavra de Deus, procura o Senhor Jesus Cristo, porque procura ler a palavra, não questão de igreja, mas leia a palavra de Deus e vai buscar o Senhor, porque Deus vai tirar essa tristeza. E aí chegou na estação ali, tivemos que sair, e essa foi uma obra que Deus fez, muito grande essa obra que Deus fez, irmãos. E hoje eu estou aqui testemunhando para os irmãos que nós não podemos nos intimidar, porque a primeira coisa que o inimigo faz é querer que a gente pare, é querer dizer: olha aqui as pessoas, nós ficarmos envergonhados. Mas não, lógico que tudo tem que ser dosado, tal, mas a gente tem que orar pelas pessoas. As almas estão presas, oprimidas, abatidas, e precisa de homens e mulheres de Deus que ama fazer a vontade de Deus. Então essa é a obra que Deus me trouxe, meus irmãos. Então que você possa usar o dom de Deus que Deus te deu, que você possa, no nome do Senhor Jesus Cristo, chegar e glorificar o nome do Senhor, fazer a vontade de Deus. Se você prega, pregue. Se você ora, ore mais ainda, porque é chegado o tempo do Senhor na terra. E essa foi a obra que Deus fez. E eu creio, nunca mais ouvi, mas eu creio que Deus fez uma grande obra na vida daquele senhor. Eu creio que o Senhor fez uma grande obra. E o mais lindo é porque a gente às vezes não se sente capaz. A gente olha e fala: meu Deus, mas logo eu, o homem aqui tudo bem vestido, com pasta, com malas de viagem, e eu aqui, Senhor, nada. Mas Deus, Ele honra a gente na terra. Amém? Então até aqui que Deus me dá. Deus abençoe, irmãos. E não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever, porque nós juntos somos mais fortes. Amém? E acho, ó, que maravilha. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso. Ó, que Deus maravilhoso, meus irmãos. Ó, Deus abençoe, viu? Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Fique na santa paz de Deus. Amém.